Durante um certo tempo, nós começávamos a perguntar uns para os outros para onde está indo o Brasil, os destinos do povo brasileiro, como elevar as condições de vida da nossa gente, como fazer com que a pobreza, pelo menos, seja diminuída, que a aflição dos desvalidos, dos oprimidos, seja amenizada com políticas sérias, consequentes, honestas. E uma geração inteira acreditou nesses valores e trabalhou por esses valores, de certa forma, independente até da sua ideologia, da sua matriz principal, porque são valores de elevação da qualidade de vida. Eu vou começar conversando com o deputado Chico Alencar, neste bloco, sobre essa perplexidade do país atual. Para onde nós estamos indo? Na sua opinião, que país é esse, como diria o Renato Russo, né? Que Brasil é esse que estamos vivendo? Sidney, o Brasil conseguiu uma proeza rara no século passado. Ele, em primeiro lugar, se urbanizou e industrializou como poucos países no mundo. Viveu essa transição daquele Brasil rural, do café com leite, do qual eu sou filho. Eu nasci na capital federal de então, meados do século passado, Rio de Janeiro. Sou filho de uma paulista do interior com um piauiense sertanejo, que fez a trajetória aí do migrante nordestino. E o Brasil se urbanizou. Além do mais, o Brasil começou a se pensar. O século XX é o século de Caio Prado Júnior, é o século até final de Capistrano de Abreu, é o século de Nelson Werneck Sodré, é o século de Celso Furtado, Gilberto Freire, gente que começou a pensar o Brasil, Câmara Cascudo, nosso ainda vivo Ariano Suassuna, mostrando a maravilha da riqueza cultural. Nós não somos pouca coisa como sociedade no mundo, não. Lembrando que somos constituídos por índios destribalizados, negros escravizados em diáspora, o holocausto maior do mundo, maior que o dos judeus foi o dos negros africanos, e alguns portugueses conquistadores e muitos deles degradados. Então esse amálgama dá um povo novo tão singular, como dizia Darcy Ribeiro, outro entusiasta do Brasil, é algo muito bonito, muito importante. Entretanto, nós vivemos uma crise de destino, porque livres da ditadura nefasta, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações, nós tivemos essa vitória. A nossa geração se livrou da ditadura, a gente conseguiu a liberdade de expressão, da qual sua atividade é uma manifestação riquíssima. Você é o próprio jornalista, radialista, locutor, comentarista, entrevistador, fruto da democratização do Brasil, resultado desse processo. Que comecei a atividade na ditadura, na verdade. Exatamente, e que ajudou a combatê-la com a sua independência crítica. Então isso foi uma grande vitória da nossa geração. Agora o Brasil vive uma crise de destino nesse século XXI, ou ele avança celeremente para instituições políticas democráticas transparentes e sólidas, para a elevação do nível cultural e político do seu povo, que, a meu juízo, está retrocedendo. Essas eleições foram de uma apatia absoluta. O Brasil vive hoje um crescimento sofrível do PIB, Produto Interno Bruto. Estamos a níveis muito baixos em relação à média dos países ditos emergentes, e um PID, Produto Interno de Desencanto, enorme. As pessoas, a violência urbana, a ideologia capitalista do consumo contínuo, né? Das formas de você existir que só se justificam pela capacidade que você tem de adquirir, de ter coisas, ela está sendo levada a uma exacerbação perigosíssima. Chico, há uma possibilidade de você compartilhar da tese que após a ditadura nós todos deixamos de explicar para os filhos, para os sobrinhos, para os mais jovens, aquele período tortuoso, difícil da vida brasileira, e de certa forma nós acabamos por dizer, vamos viver a nossa vida, e a nova geração chegou como se estivesse desligada do passado? É possível, porque hoje no Brasil existem entre aqueles segmentos, em geral da classe média, mais informados, aquilo que alguns chamam de neoconformismo esclarecido. A gente já batalhou muito, já nos livramos desse regime autoritário, controlador, agora eleição é isso, a democracia tem um quê de banal, de rotineiro, e a gente vai escolhendo ali, vota e vai para casa. Houve um movimento fortíssimo, do qual eu também sou produto, aqui no Rio de Janeiro em especial, que foi o movimento comunitário, você lembra bem, movimento associativo de moradores. E isso era algo espetacular, as pessoas começavam a sair na soleira da porta, perdendo o medo da ditadura, e se encontravam com o vizinho. E aí, ao invés de fazer fofoca ou falar apenas do futebol, elas
elas começavam a ver o que estava faltando no bairro. Até isso desandou também, né? Como fazer a luta coletiva, esse sentido mais gregário, mais coletivo mesmo, político no sentido elevado da palavra, está se perdendo. Agora, o crescimento desordenado das favelas também não é um pouco fruto desse país novo que brota de baixo para cima de uma maneira cruel e perversa. As pessoas querem viver, querem ser felizes, elas querem prosperar, querem ascender na sociedade e não têm essas oportunidades. Como fazer para que exista, então, um país novo, incluindo essas pessoas? É um processo de revolução cultural também, né? É claro que tem elementos sociais, a favela, como já se dizia, é uma solução, não é um problema, é uma estratégia de sobrevivência. A pessoa tem que morar perto do trabalho, e para trabalhar tem que estar dentro de um centro urbano, e o centro urbano é muito mais atraente, mesmo para quem vive ali naquela pobreza, naquela dificuldade, você tem mais acesso às festas públicas, à televisão, aquilo que ela traz. Televisão é atraso ou é avanço no Brasil? Televisão é sempre um avanço, como qualquer nova tecnologia. O problema não é a televisão em si, mas, em geral, a sua programação está muito aquém das necessidades nacionais. Você vê que domingo, que é o dia de maior audiência, os programas são mais fracos, menos críticos, menos elucidativos, menos informativos. O computador pode ser uma saída, na sua opinião, para as grandes massas? Hoje ainda não é, mas pode vir a ser? Isso a gente precisa democratizar também esse universo digital. Hoje no Brasil só 18% vivem circulando na internet, tem esse privilégio. É claro que, por outro lado, ele estimula também muito o ego, o individualismo, né? Os Orkuts, as páginas... Mas isso é uma forma de expressão de liberdade, talvez. É claro, as pessoas vão dialogando, criam até um dialeto próprio. Eu vejo lá minha filha falando umas coisas que eu nem entendo, o jeito de escrever, mas é uma comunicação. Agora, as pessoas estão sendo induzidas, de um lado, ao consumo inebriante como sentido de vida, de outro lado, ao ensimesmamento, ao individualismo, a não ter mais a dimensão do social, do político, do coletivo, do público, né? Cada vez você está vendo a sua vida ficar no âmbito privado, de forma mais forte. E nenhum país sobrevive a esse caminho. Mas, Chico, o país que ama o futebol sempre pede um capitão no time, uma voz, alguém que diga, vamos lá, né? Que não seja só o técnico lá no gabinete dele, né? De certa forma, fazendo um paralelo. Essas lideranças, né, em que medida você acha que hoje elas são modernas no país? Elas estão aí, existem, devem aflorar, não devem? A massa deve se comportar independente de líderes? Como é que você verifica essa releitura de relação de poder na base? Ô Sidney, eu tenho uma impressão de que no mundo também essa era das grandes lideranças, que foi muito forte na nossa juventude, né? Em todos os lados, né? Seja no mundo ocidental, capitalista, seja no finado mundo comunista, né? Um Khrushchev, um Eisenhower, vá lá até um Bill Clinton ainda, um Kennedy, né? Eram figuras que despertavam algum interesse pelos valores que proclamavam. Um Fidel, na sua heróica revolução cubana, com a ditadura de Fulgêncio Batista. Hoje a gente ainda tem umas expressões carismáticas, me parece que isso também é inevitável, mas a era das grandes lideranças está deixando de existir. O problema é que nós não estamos colocando no lugar disso o povo mais organizado, os movimentos sociais, os partidos de enraizamento popular. Será que agora não é o tempo das grandes organizações, das grandes estruturas de comunicação, do petróleo, do capital? Será que o mundo não é esse de substituição, organizações retirando esse poder carismático do passado? Isso é um lado, mas isso também é um perigo. Teve um presidente do Banco Central alemão que teve a franqueza de dizer: no mundo de hoje, os governos apenas administram e as grandes corporações transnacionais governam de fato. Margaret Thatcher, outra dessas grandes líderes do século passado, do neoliberalismo puro e duro, ela dizia: não há mais isso que chamam de sociedade. No mundo de hoje só tem indivíduos. There is no alternative. O caminho único. Isso é que é ruim. Nós precisamos ser arautos da democratização radical, inclusive dessas grandes redes de comunicação. Tá certo, conversando com o Chico Alencar, nós vamos deixar o terceiro bloco, pessoas, as perguntas dos nossos leitores também, para o parlamentar que foi eleito no Rio de Janeiro com mais de 119 mil votos, quer dizer, uma votação realmente expressiva, o 8º mais votado. A gente volta a conversar.